Boa tarde, meus irmãos. A paz de Cristo Jesus esteja com vocês. Antes de qualquer coisa que o Espírito Santo vai dizer pra gente, pra nós, meus irmãos, ele já tá falando aqui no meu pensamento e falando pra nós aqui. Não deixa nenhum pensamento entrar em você, de tudo que você vai ouvir. Não deixa pensamento sobre orgulho, ganância, prepotência, arrogância. Não deixa esses sentimentos entrar em você. Porque, mais uma vez, eu venho aqui não é para mostrar aparência, não é para mostrar uma camiseta diferente que pela misericórdia de Deus eu tô. Não é isso não. Deus ele tá me usando aqui para entregar a mensagem que ele quer entregar para nós que somos irmãos, para a gente poder progredir nessa vida, para a gente poder evoluir. Porque esse mundo, independente da sua religião, independente do que você está vivendo agora, nós somos o mundo inteiro, cada país é dependente de Deus, Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, e o Espírito Santo, que habita em todos nós. Meus irmãos, só que para mim tá vindo trazer a palavra para vocês, exige muito sacrifício. Mas não é um sacrifício porque, sabe, meu próprio, não. É Deus que faz eu passar muitas situações, assim como você também tem passado, para Ele poder entregar a sabedoria e o entendimento aqui nesse mundo. Hoje, pela misericórdia de Deus, o Espírito Santo está pedindo para mim revelar para vocês. Eu estou desde segunda-feira sem comer, meus irmãos. Eu não estou falando isso daqui para pedir dinheiro para alguém, para depois alguém me chamar, não é isso. Eu também não estou falando isso por arrogância, não. Eu estou falando para que você entenda que é necessário a gente sacrificar essa carne aqui que vocês vê. A minha carne, a carne de vocês. Tá certo, meus irmãos? Porque quando você sacrifica a carne, Deus ele te entrega sabedoria, entendimento, ele te entrega muitas outras coisas que você nem consegue, nem possa imaginar, ele quer te entregar. Mas é necessário se sacrificar igual o nosso Mestre Jesus Cristo se sacrificou por nós. Tá certo, meus irmãos? E pela misericórdia, ninguém é forte o bastante para aguentar ficar quase 2 dias sem comer não, meus irmãos. A força que vocês estão me vendo para mim vir aqui dizer essa palavra depois de um dia e muitas horas sem comer, essa é a força do Espírito Santo, é para que o Espírito Santo possa me trazer para nós uma mensagem aqui que eu não venha enganar ninguém, que eu não venha ter ganância, que eu não venha ter prepotência ou arrogância. Por isso que Deus logo no início falou, não deixe nenhum pensamento entrar em você, porque eu vim trazer uma palavra de Jesus Cristo. E tá aqui no Novo Testamento o que ele quer dizer. Só que você precisa entender antes de tudo que não adianta só você ficar me ouvindo, não adianta você ir para uma igreja, não adianta você ir para alguma religião. Para as coisas começar a acontecer perfeitamente como Deus quer para você, você precisa começar todo dia a colocar o joelho no chão, ler a Bíblia e jejuar. Igual exemplo, meus irmãos, isso não vem de mim. Jesus Cristo deixou escrito que ele ficou 40 dias sem comer. Imagina, eu só estou um dia, algumas horas sem comer. Isso não é nada comparado a 40 dias sem comer. Meus irmãos, Jesus Cristo ficou na carne. Só que, sabe, meus irmãos, você não pode ouvir só a mim, você não pode ouvir somente as pessoas que eu falo, porque, meus irmãos, o mal é real, o diabo é real. E ele usa as pessoas para poder te induzir, de alguma forma, para um caminho longe de Deus. Sabe, meus irmãos, eu como testemunho vivo, eu já ouvi muitos testemunhos de pessoas jejuando, falando que não pode ficar algumas horas sem comer. Deus está fazendo eu passar, eu ficar 1 dia, 2 dias sem comer. Ele tá falando aqui comigo, o Espírito Santo, mas sabe para quê, meus irmãos? É para entregar sabedoria e entendimento. E eu não vim aqui falar isso para você, dizendo que eu sou melhor que você. Não, é Deus, eu coloco o joelho no chão, eu peço misericórdia a Deus, e aí ele vai me dando isso para que ele possa me sacrificar, para poder me galardoar, meus irmãos, para poder me dar uma direção, um caminho aqui nesse mundo. Porque nós somos todos iguais, meus irmãos. Talvez você veja um cara no futebol, é igual exemplo, meus irmãos. Como eu tô sem comer, Deus está permitindo eu ficar sem comer todo esse tempo, Ele está me fortalecendo para mim ficar no Espírito, para mim estar podendo entregar essa mensagem, automaticamente também eu não tenho vontade de dormir. Faz acho que 2 dias que eu tô sem dormir. Eu dormi eu acho que 1 hora só no máximo, meus irmãos, e acordei, eu dormi era meia-noite, acordei era 2 horas da manhã. E tem sido assim porque eu fico sem comer e isso incomoda a carne. E isso incomoda essa carne que a gente vive. Mas sabe para quê, meus irmãos? É para que Deus ele possa abrir meu entendimento no espírito, sabedoria para me dar o caminho, para mim saber para onde eu ir, para mim saber respeitar as pessoas, ter mansidão, humildade, calmaria, para Deus me guiar,
Você entende, meus irmãos? E é isso que Deus quer fazer com você. Só que não é só você me ouvir alguém na internet, ou, não, vou correr para uma igreja, não é nada disso. Alguém vai ficar só fazendo oração para você. Você não precisa disso não, meus irmãos. Eu não tô aqui para iludir ninguém, porque, sabe, meus irmãos, com muito temor, humildade e mansidão, eu sou testemunha aqui pela misericórdia de Deus de tudo que eu passei. Antes eu me envolvia muito com a internet, aí depois eu, longe de Deus, seguindo um caminho, porque eu não sabia o Novo Testamento de Jesus Cristo. Deus me afastou das coisas da sabedoria que Ele estava entregando, da tecnologia que é a internet hoje em dia, e agora pela misericórdia de Deus, pela misericórdia dele, de tanto me sacrificar, ajoelhando. Hoje era 3 horas da manhã, eu estava orando por muita gente, por todos vocês, meus irmãos, porque, meus irmãos, quando você está com Deus, com o Espírito Santo, você não vê maldade em nada, meus irmãos. Independente, mesmo que alguém te julgue sem você saber, você não consegue sentir raiva, porque Jesus Cristo falou, mesmo que seu irmão errar com você 7 vezes, você tem que perdoar 7 vezes 70. Você tem que perdoar milhares e milhares de vezes seu irmão, sem pensar. Jesus Cristo, para deixar claro o que Jesus Cristo falou, meus irmãos, ele disse, você não pode se zangar com seu irmão. Por isso que, sabe, meus irmãos, Deus, ele me purificou para mim, que eu não tenha mágoa, não tenha raiva, não tenho nada disso. Pelo contrário, meus irmãos, o que eu quero fazer, irmãos, eu não estou falando para me enaltecer, para me amostrar. Não. Eu estou revelando para vocês, meus irmãos, para que você creia nas coisas que eu estou falando, porque não é só para você ficar me ouvindo. Quando eu venho aqui, eu não fico falando só ficar me ouvindo. Só que você tem que sacrificar essa carne. Você precisa todo dia, quando acordar, colocar o joelho no chão. Você precisa ler a Bíblia, as regras, para que você não, exemplo, você não saia no mundo cometendo erros perante Deus. Você pode, meus irmãos, quando você não comete erro com Deus, Deus, ele não faz você errar com ninguém. Ele faz você ser calmo, humilde, manso, igual Jesus Cristo era, meus irmãos. Deus, ele te dá um comportamento, e é isso que você precisa ter. Tá certo, meus irmãos? Você precisa estar próximo de Deus para ele poder te dar a sabedoria. Entende, meus irmãos? Porque através da sabedoria de Deus, você vai conseguir evoluir cada vez mais nesse mundo. Mas não é um Nelber, um pastor, um padre, ou quem seja, um artista que vai te dizer isso não, meus irmãos. Nem eu tô falando aqui pra vocês isso aqui, eu tô revelando pra vocês, porque, sabe, meus irmãos, como vocês podem ver, eu não sou nenhum milionário, e, sabe, meus irmãos, porque Deus, Jesus Cristo e Espírito Santo não é dinheiro. Não é dinheiro, pelo contrário, é deles. Deus é o dono do ouro e da prata, e ele reservou muita coisa pra gente. Só que para você desfrutar tudo, você precisa obedecer às regras do Filho de Deus, Jesus Cristo. Para você desfrutar de todos os sonhos, de todas as maravilhas que Deus criou nessa terra, você precisa estar próximo de Deus. Tá certo, meus irmãos? É orando, é jejuando, é ler na Bíblia, não é só me ouvindo ou ouvindo alguém. Tá certo, meus irmãos? Porque, meus irmãos, essa certeza que o Espírito Santo coloca no meu pensamento, que nosso pensamento não é esse coração que bate de carne. Esse coração hoje nos hospitais troca, meus irmãos. Você vai no hospital, você fala assim, eu preciso... Às vezes você está com um problema de coração, tem transplante de coração hoje em dia no Albert Einstein, que é no centro de São Paulo, entre os outros hospitais. O nosso coração verdadeiro é os pensamentos, é onde o Espírito Santo fala com a gente da sabedoria. Tá certo, meus irmãos? Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo aqui no pensamento, ele já está colocando todos os sonhos que eu nem imaginava, meus irmãos. Tem coisa que Deus me revela aqui que, sabe, meus irmãos, Deus fala assim, não fala, não precisa falar, porque, né, não tô preocupado com alguma coisa que Deus vai fazer, porque eu sei, quando Deus confirma algo, ele faz, meus irmãos. Deus é Deus, Jesus Cristo é Jesus Cristo, Espírito Santo são únicos. Não importa a religião, não importa nada. Mas sabe, meus irmãos, ele está dizendo, não fala, sabe por quê, meus irmãos? Porque é uma promessa minha, que ele prometeu para mim e ele vai cumprir, não porque eu sou digno, alguém é digno, mas ele é misericordioso e ele está dizendo para você o que tem que fazer agora, você na sua casa. Você não precisa parar seu trabalho, sua religião, você não precisa parar nada. Você precisa só começar a colocar o joelho no chão todo dia. Acorda cedo, meus irmãos. Acorda cedo, coloca o joelho no chão, ora e fala, Deus, tem misericórdia da minha alma, me dá sabedoria, me dá um caminho para minha família, um caminho financeiro, um caminho de paz, um caminho de alegria. É isso que vai mudar, não é só eu chegar